Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Muito obrigado a você que está inscrito neste canal, muito obrigado a você que tem visualizado esses vídeos. Se inscreva, que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando e livrando você de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Lição de número 5, a mordomia da igreja local. E agora nós vamos gravar o tópico 2, a mordomia da ação social da igreja. Ponto 1 do tópico 2, a assistência social no Antigo Testamento. Nos Salmos, o salmista é testemunha pessoal das providências de Deus. Sua descendência são seus filhos. Por todas as circunstâncias e mudanças da vida, o povo de Deus ficará bem. O salmista, ele sabia disso. Fui moço, hoje sou velho, não vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. A pessoa que serve a Deus, ele tem um compromisso de ajudar os outros. Não vai faltar para ele e também não vai faltar para os outros. Ele sabe como atrair de Deus a provisão, a providência de Deus. O salmista via isso, ele viu isso. Ele estava velho e não estava faltando nada para os seus descendentes. Porque enquanto ele era moço, ele procurou fazer a vontade de Deus como igreja. Nos Salmos também nós vemos que a obrigação dos juízes era defender os pobres e os órfãos, protegendo-os contra a opressão dos ímpios e também as dificuldades que os indefesos tinham em ser ouvidos diante de magistrados corruptos. Deus levantava homens, mulheres, juízes para cuidar do seu povo, dos necessitados, de pessoas que muitas das vezes eram marginalizados pelos corruptos, juízes corruptos, magistrados corruptos. Então Deus levantava homens e mulheres que brigavam, que lutavam pelas causas dessas pessoas que tinham essa necessidade. Nos Provérbios, o homem de Deus se preocupa pessoalmente pela causa dos pobres, mas o ímpio se nega a assumir qualquer responsabilidade pelos necessitados. Está lá em Provérbios, falando sobre isso. Então nós vemos que o ímpio que não se preocupa com os necessitados, com os menos favorecidos, com aquelas pessoas que precisam de algo ali para suprir naquele momento da sua vida, para a sua família. Então é trabalho nosso, é papel nosso como igreja, ajudar aos necessitados, aquelas pessoas muitas das vezes fracas. Nos profetas, Isaías 1, versículo 7, o povo de Deus deve praticar o que é reto, tornar-se defensor da justiça e confrontador de toda a opressão. Isaías lutou na sua época contra isso, contra as injustiças sociais, contra a escassez, quando muitos fazendeiros dificultava a vida dos mais necessitados. Ezequiel, nós vemos isso, também lutou pela justiça. Zacarias, os profetas, nós vemos isso, eles teve essa responsabilidade de lutar em favor dessas pessoas, né? Eles foram levantados por Deus para exortar, para o povo, em benefício do povo e através de Deus. Ponto 2, assistência social no Novo Testamento, nos Evangelhos. Mateus 14, versículo 13 ao 21. Quando Jesus ficou sabendo que João Batista havia morrido, foi com seus discípulos para um lugar tranquilo, um lugar deserto, área desabitada. Tanto ele como os discípulos precisavam de descanso e de uma mudança. Mas a multidão foram atrás a pé quando Jesus chegou já
havia lá uma grande multidão. Jesus ele saiu com os discípulos após a morte de Jesus para um lugar desabitado, deserto, vamos dizer assim. Mas quando ele chegou lá, já tinha uma multidão esperando por Jesus. E era longe, era mais de 10 quilômetros, 12 quilômetros da cidade ali para ter comida. E Jesus, ele se compadeceu da multidão. No final da tarde, ele olhou para os discípulos e não tinha nada para comer. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele fez o milagre da multiplicação e alimentou aquela multidão. Jesus se preocupava com os necessitados, com os famintos, com aquelas pessoas que tinham necessidade de comida. Ele pregava a palavra, mas também dava alimentação material para o povo no momento adequado e na hora adequada. Ele ensinava a pessoa também a pescar. Esse é lá nos evangelhos. Então Jesus, ele alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele se preocupou com os necessitados, com os pobres, com os menos favorecidos. Nos Atos dos Apóstolos, foram escolhidos diáconos para cuidar das viúvas, diáconos cheios do Espírito Santo para os apóstolos ficarem somente por conta da palavra de Deus. Então houve ali uma murmuração dos gregos que os apóstolos estavam pregando a palavra e estavam esquecendo das viúvas. Então os apóstolos levantaram os diáconos para cuidar desse negócio. A igreja cuidava da palavra e os diáconos cuidavam ali de suprir a necessidade dos órfãos e das viúvas e dos necessitados, para que os apóstolos continuarem apregando a palavra de Deus. Os crentes deixavam todas as suas posses à disposição da igreja para que fossem usadas conforme a necessidade. Em tempos eles vendiam as suas posses e os seus bens e os repartiam entre todos, segundo as necessidades que cada um tinha. De tempos em tempos tem que ser feito hoje também, querido. Nós precisamos fazer isso. Antigamente, na época dos apóstolos, a igreja, os apóstolos, as pessoas vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para repartir entre todos, para não haverem necessidade entre eles. É a igreja certa. É a igreja que Deus fundou aqui na face da terra, de cuidar, não deixar os seus, cuidar dos seus, que estão à sua volta, dos necessitados. Faz parte da obra de Deus, é como igreja aqui na face da terra, nós temos que favorecer os mais necessitados. Nas epístolas, no versículo 27 de Tiago e capítulo 1, o problema está na indiferença à necessidade humana, o contágio da lenta mácula do mundo. Tiago não está dando aqui uma completa definição da religião cristã. O que ele discute não é de todo, mas sim as duas partes indispensáveis na religião pura e imaculada. A preocupação social e a conduta santa são o corpo no qual o Cristo vivo é a alma vivente. Para com o Pai visitar os órfãos e as viúvas. Para com Deus guardar-se da corrupção do mundo. A fé sem as obras é morta. Se eu digo que amo a Deus e não amo ao meu próximo, se eu não faço pelo meu próximo, só prego a palavra, não cuido dele, não supro a necessidade dele, eu sou mentiroso, eu não sou crente, não sou igreja aqui na face da terra. Ponto 3, do tópico 2, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. O amor de Deus é a única base segura e permanente para o amor do homem.
O amor do homem, se não estiver baseado no amor de Deus, será sempre passível de sucumbir às tentações de auto-recompensa, do auto-interesse e do sentimentalismo. O socialismo está fora dos crentes. Nós fazemos a vontade de Deus. Nós amamos o próximo como a nós mesmos. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Aí nós praticamos a obra de Deus. Aí nós exercemos a nossa fé, cuidando das pessoas que precisam, dos necessitados, dos favorecidos. Amém? Glória a Deus. Que Deus, querido, continue te abençoando. E até o próximo vídeo, que nós vamos gravar o tópico 3 da mordomia da igreja local. Lição de número 5. Amém? Glória a Deus.